Bem, olá a todos e sejam bem-vindos. Estou muito satisfeito hoje por estar acompanhado pelo professor Sergei Karaganov, presidente honorário do Conselho de Política Externa e de Defesa. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. O professor Karaganov escreveu discursos para Brezhnev, aconselhou Gorbachev, aconselhou o presidente Yeltsin e também aconselhou o presidente Putin. Além disso, você também tem sido, é claro, um defensor fundamental da iniciativa da Grande Eurásia da Rússia. Nesse contexto, você publicou recentemente um artigo sobre a siberianização da Rússia. Agora, gostaria de saber se você poderia explicar do que se trata isso e também por que você defende esse caminho para a Rússia. Hello. It's a great pleasure. Olá. É um grande prazer vê-lo novamente. Lembro-me do nosso trabalho muito produtivo aqui quando o senhor estava lecionando e espero que mais cedo ou mais tarde também volte. Nossas conversas ao longo dos anos foram muito interessantes e estou ansioso por mais uma. Obrigado. Porque nessa discussão sobre como siberianizar ou a siberianização da Rússia, isso não seria apenas uma guinada econômica para o leste, mas também envolveria uma mudança mais espiritual da Rússia de sua posição atual, mais em direção ao espaço eurasiático. Mas como você conceituaria esse desenvolvimento? I came to this idea about Cheguei a essa ideia há mais de 25 anos, quando olhei para o futuro do mundo e percebi que o centro de gravidade, econômico, político, etc., estava se deslocando para a Ásia. Eu já estava fascinado pela vastidão, grandeza e história da Sibéria. Naquela época, iniciei várias discussões e escrevi artigos sobre o novo conceito de desenvolvimento da Sibéria. Fizemos isso no final de 1999 e alguns deles foram publicados no início dos anos 2000. Eles chamaram certa atenção, mas sempre digo que nunca se tornaram os artigos ou ideias que realmente atraíram o interesse das elites russas, que ainda eram naquela época muito eurocêntricas. Eurocentric. Então, no final dos anos 2000, cerca de 10 anos depois, convidei vários jovens estudiosos que você conhece, quero dizer, agora eles são líderes na área, para elaborar um novo conceito do retorno da Rússia ao Oriente. Naquela época, e até mesmo antes disso, essa guinada russa para o Oriente, dos Urais a Vladivostok, era algo novo. Abriu novos mercados e novos horizontes, inclusive horizontes espirituais. Mas, novamente, a segunda guinada foi apenas parcial. E eles não abraçaram a ideia original de um movimento espiritual da Rússia em direção ao Oriente, ou em direção aos seus melhores períodos da história, que eu acredito ser, claro, o desenvolvimento da Sibéria. Às vezes dizemos conquistar a Sibéria, mas na verdade é o desenvolvimento da Sibéria. Então agora estamos tentando pela terceira vez e espero que desta vez aconteça. Tenho quase certeza de que será um esforço muito mais bem-sucedido. It will be a much more successful one. Right. Então isso, bem, eu me lembro que costumava haver muita discussão na Rússia, e ainda há sobre a necessidade de uma ideia nacional mais ampla, algo que unifique. Porque, novamente, depois do comunismo, havia essa ideia de talvez outro período Yeltsin, ou outro grande período comunista, tornando a Rússia simplesmente mais europeia. Mas, claro, acho que o desafio, então, era que por muitos motivos não havia uma Europa comum. E também, o interesse pela Europa diminuiu significativamente, especialmente nos últimos anos. Acho isso interessante porque costumava-se supor, pelo menos no Ocidente, que os russos mais jovens seriam mais europeus do que aqueles que cresceram na União Soviética. Mas agora vemos pesquisas mostrando o oposto, que eles têm mais probabilidade de adotar uma identidade mais eurasiana. Você vê essa ideia de uma identidade nacional mais siberiana ou eurasiana tomando forma na Rússia?
It is still a long way to go. Bem, ainda há um longo caminho a percorrer porque a Rússia finalmente está novamente desenvolvendo e formando sua nova, antiga e verdadeira identidade. Como você sabe, eu junto com meus colegas estou trabalhando na nova ideologia da Rússia, que chamamos de sonho russo, ou o sonho do povo russo, que acreditamos que deve ser a base ideológica para o desenvolvimento futuro do país. O desenvolvimento da Sibéria e o resgate da identidade russa para onde ela pertenceu nos últimos 500 ou 600 anos fazem parte desse esforço. E a Sibéria é de sucesso. Acho que deveremos sucesso. Effort, and I think we should succeed. Well, in your article you refer to Fyodor Dostoevsky because Bem, no seu artigo você faz referência a Fyodor Dostoiévski, porque quando ele enfrentou as duras condições na Sibéria, ele descobriu um renascimento espiritual, como você escreve. Na verdade, há um texto de Dostoiévski que sempre me faz lembrar de você. Isso foi novamente na segunda metade do século XIX, em que ele escreveu que o erro da nossa política nos últimos 2 séculos foi fazer o povo da Europa acreditar que somos verdadeiros europeus. E continua, nós nos curvamos como escravos diante dos europeus e só ganhamos o ódio e o desprezo deles. É hora de nos afastarmos dessa Europa ingrata. Nosso futuro está na Ásia. Você compartilha desses sentimentos, da ideia de que a nova identidade precisa fazer parte de uma... Dostoiévski é obviamente meu escritor favorito absoluto, junto com algumas obras de Tolstói, Pushkin e depois sua história especial. Não sou tão anti-europeu quanto Dostoiévski parecia ser. No entanto, acompanhei sua jornada espiritual até a Sibéria. Você sabe, ele era uma espécie de nihilista revolucionário e fazia parte de um pequeno círculo russo. Por causa disso, quero dizer, ele era um membro normal da inteligência. Foi enviado para a Sibéria. Lá, como descobri, de um membro da família da geração anterior dos decembristas. O nome dela era von Wieseler. Essa Bíblia foi descoberta recentemente. This Bible has been discovered recently. That Bible have been Essa Bíblia o acompanhou por toda a vida. Essa edição exata foi recentemente descoberta e analisada com todos os tipos de tecnologias modernas, revelando onde ele dava ênfase, onde fazia marcas, às vezes com lápis, às vezes simplesmente com a unha. É uma leitura inacreditável. Ele então disse, mais ou menos, que foi para lá como uma pessoa comum, blá blá blá, mas voltou como um pensador. Devo dizer que, é claro, ele estava em trabalho forçado, mas ali nasceu de Tumdos na Orstand. E a Sibéria é um lugar onde grande parte da maior riqueza espiritual do Espírito New que se we continue a nascer. richness of Russia has been born and will be born. Bem, além do aspecto espiritual, porque eu estava pensando que, nos últimos 300 anos, desde Pedro o Grande, a modernização e o desenvolvimento econômico da Rússia sempre estiveram ligados à europeização do país. Mas, obviamente, como você apontou, nos últimos 20 anos, com a ascensão da Ásia, isso não é mais necessariamente o caso. Eu sei que Sergei Lavrov também fez comentários sobre isso nos últimos 20 anos, que o desenvolvimento econômico agora não significa europeizar a Rússia, e que Step 5 and meet the Orientalsworking Point. Você vê isso, eu suponho, mais como uma Rússia siberiana. Você também enxerga isso dentro do contexto da economia política ou do desenvolvimento econômico para o leste? Porque, novamente, no passado, olhar para o leste muitas vezes era apresentado como algo que contradizia o desenvolvimento econômico. Mas agora, é claro, o leste é onde o desenvolvimento econômico acontece. Então, até que ponto o desenvolvimento econômico, a conectividade, é um componente-chave aqui? Obviamente, por uma série de razões históricas, estivemos excessivamente fixados na Europa. E essa fixação foi basicamente prejudicial para a nossa economia, porque nos tornamos dependentes demais politicamente, dependentes demais economicamente e até mesmo tecnologicamente. Comprávamos e vendíamos muito para a Europa, principalmente petróleo, gás, etc.
mas importávamos da Europa bens muito caros, bens que poderíamos ter importado do Oriente, com grande economia e maior eficiência econômica. Agora isso está se tornando óbvio. Mas, quando eu tentava convencer meus compatriotas a voltarem-se para o Oriente nas últimas décadas, eu lhes dizia, pegando meus óculos, eu dizia, olhem, esses óculos foram feitos na Alemanha, muito complicados, e naquela época valiam, digamos, 400 ou 500 euros. Agora estou comprando deles da Coreia e agora da China por 50 a 100 euros. É assim que a virada para o Oriente é economicamente eficaz para a maioria das coisas que precisamos comprar. Mas o principal, claro, não é econômico. O principal é espiritual, político, econômico, etc. Precisamos entender que precisamos nos reinventar como fomos criados. Nós nascemos, é claro, ao longo de milhares de anos dos citas, que reinaram nas estepes da Mongólia à Pérsia, até o que hoje é a Romênia. Depois disso, herdamos nossa cultura cristã de Bizâncio, que não era a Europa, bem, era uma parte cristã da Europa, mas era muito oriental. E nossa cultura política foi em grande parte importada, embora não totalmente, do grande Império Mongol de Genghis Khan. Em determinado momento da nossa história, decidimos que somos europeus e esquecemos nossas raízes naturais. Essas raízes estão no Oriente e no Sul, não no Ocidente. Ao retornar à Sibéria, e claro, a redescoberta da Sibéria trouxe à tona o caráter nacional russo, gerou enorme riqueza e tornou possível construir um exército e uma frota modernos nos séculos XVI e especialmente XIX. A Sibéria foi a base das vitórias geopolíticas da Rússia. Portanto, precisamos retornar simultaneamente às nossas raízes históricas, espirituais e econômicas. Historic, spiritual, and economic roots. What would this mean for relations? O que isso significaria para as relações entre a Rússia e os europeus? Novamente, sem parafrasear Dostoiévski, mas ele destacou que a Europa, em suas palavras, era nossa mãe. No entanto, ele argumentava que a Rússia deveria focar na ideia ortodoxa e priorizar relações, se não alianças, na Ásia. Mas o que isso, reduzir a dependência ou ser menos obcecado pelo Ocidente, significaria? Como você vê as relações entre a Rússia e a Europa se desenvolvendo no futuro, com base nesse novo caminho eurasiático para a Rússia? Como venho dizendo aos meus concorrentes e colegas há muitos anos, precisamos concluir nossa jornada europeia, que na verdade foi longa demais por 100 anos. Nossa jornada para a Europa, iniciada por Pedro o Grande, foi um caminho necessário para modernizar a Rússia, modernizar o exército russo e as tecnologias russas. Estávamos ficando para trás por causa do longo período do chamado Jugo Mongol, quando os mongóis, que não governavam nosso país, mas o tributavam pesadamente, atrasaram significativamente nosso desenvolvimento. Então Pedro o Grande fez o avanço. E nossa jornada europeia nos trouxe muito. Organização militar, um dos melhores exércitos do mundo, o que nos deu a posição de grande potência europeia e abriu nossos olhos para a ciência. E eu acho que, claro, essa fusão fantástica da cultura tradicional russa, que, como eu disse, foi impregnada por uma combinação de culturas do Sul e do Leste, além da cultura nacional russa original, junto com a cultura europeia, nos levou à posição de um dos maiores países espirituais do mundo. Quero dizer, não sou muito nacionalista, mas vamos colocar desta forma. Existe alguém na Europa que seja igual a Tolstói e Dostoiévski? E isso foi trazido por essa jornada europeia. Mas devo dizer que deveríamos ter nos afastado dessa jornada há mais de 100 anos. Ficamos presos ali. Então agora estamos finalmente voltando para onde pertencemos, encerrando nossa jornada europeia. E não é anti-europeu. É claro, quer dizer, esta Europa, você sabe melhor do que eu, não é uma parceira positiva. Mas claro, não estamos rejeitando a Europa, mas por enquanto estamos,
Acho que quanto mais longe estivermos da Europa, melhor, por enquanto. Talvez quando a Europa superar suas doenças atuais, voltaremos a nos abraçar, porque, quero dizer, nós também somos em grande parte europeus, mas não com esta Europa. Claro, agora existe uma Europa do transhumanismo, de valores pós-humanos que são tão populares lá, uma Europa à qual não gostaríamos de pertencer. Então agora não somos mais Europa, mas não queremos rejeitar a Europa em nossas almas e em nossa cultura. Certo. In terms of, just my last question on Em relação à minha última pergunta, que papel você vê para a Igreja Ortodoxa nesse novo caminho para a Rússia? Porque para muitos conservadores russos, eles veem a Igreja Ortodoxa como o principal fio condutor ao longo da história russa, já que a história da Rússia muitas vezes foi muito dividida em suas direções. Você vê um papel maior para a Igreja Ortodoxa ou como você enxerga sua posição nessa nova Rússia? How would you see its position in this new Russia? While working with my colleagues on the Russian, Enquanto trabalhava com meus colegas na Rússia, em uma nova ideologia, o que chamamos de ideia de sonho no contexto russo, trabalhamos muito próximos de pensadores da Rússia, da igreja, não só da igreja ortodoxa, mas também da comunidade muçulmana e com alguns budistas. Quero dizer, é uma questão difícil. Claro, a igreja ortodoxa russa tem sido o ápice, ou melhor, a espinha dorsal em torno da qual a civilização russa nasceu. Mas a civilização russa tem sido uma das mais abertas entre os judeus e a maioria das civilizações do mundo. most of the civilizations of the world. Now, at last, we call ourselves. Não, afinal, nós nos consideramos um país-civilização. Devo dizer que somos um país-civilização de civilizações porque abraçamos a maioria das civilizações que existem na face da Terra. Quero dizer, nós entendemos muito bem o budismo, entendemos muito bem os muçulmanos, eles fazem parte do nosso código cultural. Mas é claro, somos em grande parte ortodoxos. Porém, por cerca de 180 anos, a fé foi reprimida aqui pelos comunistas. Além disso, temos um problema que acredito que todos os outros também enfrentam fora da Rússia, que é o fato de que a civilização moderna está mudando o conjunto de valores espirituais das pessoas. Devo dizer que uma das razões pelas quais eu, como muitos outros, estou envolvido com a ideia de uma nova ideologia é que precisamos enfrentar o problema de que a civilização tecnológica moderna, de muitas maneiras civilizações pós-humanas, estão minando a essência do humano, ou minando o humano em nós mesmos. Então agora estamos tentando encontrar uma maneira de trazer de volta o humanismo e o elemento humano para nossas vidas e nossas almas. Uma das formas é, claro, resgatar a fé. É uma jornada. Quer dizer, as igrejas estão cheias, dezenas de milhares de igrejas foram construídas recentemente na Rússia, e na maioria das vezes elas estão cheias. Se estamos tendo um verdadeiro renascimento da fé, ainda não tenho certeza, mas precisamos trabalhar nisso. Mas isso faz parte de um esforço muito maior, e esse esforço é a luta para manter o humano na humanidade. Porque a civilização moderna, por vários motivos, está eliminando o humano. E isso é bem, quero dizer. A fé faz parte de todo esse trabalho. Por isso, mesmo pessoalmente, apoio nossos esforços, da nossa igreja, minha igreja, mas também de outras igrejas, aliás. Então, trabalhamos em uma nova ideologia russa junto com pensadores proeminentes da igreja ortodoxa, da comunidade muçulmana, de alguns budistas, etc., que acreditam que precisamos retornar à essência do humano. O humano não é alguém que consome cada vez mais. O humano é algo mais importante. Você me faz lembrar do discurso de Harvard de Solzhenitsyn, em 1978, onde ele argumentou que tanto o sistema comunista quanto o sistema capitalista acabariam tirando das pessoas sua espiritualidade, e que essencialmente ambos enfrentavam um desafio comum da modernidade. Common challenge of modernity, yeah. Agora é exatamente nisso que estou pensando. Lembro muito bem daquele discurso do Solzhenitsyn. E o problema é que tanto o comunismo quanto o capitalismo, ou seja, lá o que for,
estão roubando das pessoas a essência de ser humano. E precisamos trabalhar nisso juntos. Não é algo anti-europeu ou anti-ocidental. É o que devemos fazer juntos para nos salvarmos e salvar a humanidade. Se simplesmente seguirmos pelo caminho que já está traçado para nós, o ser humano, o homem e a mulher, vai se degradar em outra coisa e a humanidade encerrará sua história. Eu não quero que a humanidade morra dessa forma, em glória. In this inglorious way. Bem, professor Karaganov, há muitos outros temas que eu adoraria discutir com o senhor, mas acho que teremos que deixar isso para outra ocasião. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Thank you so much for your time. With great pleasure. Not so Com muito prazer. E falar online sobre assuntos tão profundos. online about matters that deep.